Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje nós começaremos o assunto membrana celular e transportes de membrana, que é um assunto de extrema importância para que nós possamos compreender o funcionamento do nosso organismo. Uma vez que a célula é o menor organismo vivo, compreender como é que ela se comunica com o meio que circunda ela vai ser de extrema importância para nós entendermos como é que se dá o processo de homeostase e o equilíbrio do organismo multicelular. Então, vamos lá. Eu gosto de começar essa atividade, começar a discutir esse assunto, partindo de um ponto em que não existia ainda membrana celular, que não existia nenhuma estrutura viva. Então, se nós voltarmos mais ou menos 3,5 bilhões de anos no tempo, nós vamos encontrar um planeta muito diferente desse planeta que nós temos hoje. Como não existia nenhum ser vivo, se nós observássemos esse planeta, não existiria nada verde nesse planeta, nada que lembre o mundo como nós conhecemos hoje. Era um planeta rochoso, coberto por um grande oceano, um oceano raso. Era um planeta quente, que sofria constantemente com descargas elétricas na sua atmosfera. Moléculas complexas, como nós conhecemos, aminoácidos, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, não existiam. Nós tínhamos algumas moléculas mais simples, como gás nitrogênio, gás carbônico, água e outras moléculas nesse nível de simplicidade. Se vocês lembram da química orgânica, o que nós precisamos para formar as moléculas orgânicas é o chon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, nessas moléculas simples aqui, nós temos o que é necessário para formar as moléculas mais complexas que compõem o nosso organismo. Então, nós temos nitrogênio, nós temos carbono, nós temos oxigênio, nós temos hidrogênio e mais oxigênio aqui. Dá para formar essas moléculas. Então, durante um longo período, as descargas elétricas que foram atingindo a nossa atmosfera forneceram energia de ativação para que essas moléculas interagissem, formando moléculas mais complexas. Então, se eu tenho nitrogênio, água e gás carbônico reagindo, eu já posso formar um composto simples com base de amina, como um aminoácido, ou também uma base nitrogenada, que vão ser as bases que compõem depois nossos ácidos nucleicos. Se eu reagir gás carbônico com água, eu posso formar lipídios, eu posso formar carboidratos e assim por diante. Então, o tempo foi passando, essas moléculas foram interagindo e formando outras moléculas mais complexas. Rudimentos de aminoácido, rudimentos de carboidrato, rudimentos de lipídios, ácidos nucleicos. No entanto, esse era um processo lento, porque essas moléculas estavam dispersas nesse oceano que cobria basicamente toda a superfície do planeta. E para elas se encontrarem, era um pouco mais difícil. À medida que essas moléculas mais complexas foram surgindo, surgiu uma molécula com uma característica diferenciada que fez toda a diferença para o surgimento da vida. O que essa molécula tinha de diferente? Ela tinha caráter anfipático. O que isso quer dizer? Se nós separarmos a palavra anfipático, nós temos anfi, que a gente já conhece da palavra anfíbio, que quer dizer capaz de viver em dois habitats diferentes. Então, a gente já pode deduzir que anfi significa duas coisas diferentes. E o radical pático ou radical patia, que a gente conhece das palavras simpatia, empatia, apatia, antipatia, que é afinidade por. Então, esta palavra aqui significa que esta molécula tinha afinidade por duas coisas diferentes. Que duas coisas diferentes ela tinha afinidade? Uma parte dela era o que eu chamo de molécula ou de porção hidrofílica. Gosta muito de água. E a outra porção
é o que eu chamo de porção hidrofóbica. Tem horror à água, não gosta de água. Então, nós temos essa molécula que tinha duas porções. Uma porção hidrofílica, em azulzinho, uma porção hidrofóbica. Se vocês lembram do início do vídeo, eu falei para vocês que essas moléculas surgiram em um grande oceano, em um mundo que era coberto por um grande oceano raso. Então, essas moléculas aqui estavam em água. Isso quer dizer que parte dessa molécula estava muito contente com o ambiente, que é a parte hidrofílica, gostar de água, hidrofilia, filia, gostar de, hidro, água. Então, ela gostava de água, mas ela tinha uma porção que estava completamente descontente, que é a sua porção hidrofóbica. Então, hidro, água, fobia, horror a, medo. Então, ela não gostava de água, uma parte, gostava de água, outra parte. Isso significa que essa molécula não estava no ambiente que ela queria estar. Parte dela contente, parte dela descontente. À medida que mais moléculas anfipáticas foram surgindo, elas tiveram uma tendência a se agrupar por afinidade. Outras moléculas anfipáticas, quando se encontravam, começavam a unir a sua parte hidrofílica com a parte hidrofílica de outra molécula. Então, hidrofílico com hidrofílico, hidrofóbico com hidrofóbico. E aí, isso foi se propagando à medida que várias moléculas anfipáticas foram se encontrando. As porçõezinhas hidrofóbicas interagindo com as porçõezinhas hidrofóbicas, as porçõezinhas hidrofílicas interagindo com as porçõezinhas hidrofílicas. Até o ponto em que eu formo uma estrutura fechada. Imaginem isso aqui formando uma esfera. Essa esfera, ela acaba ficando com a sua parte hidrofílica para o lado de fora, em contato com a água, lembrando que aqui é aquele nosso oceano gigante. E a parte hidrofóbica fica dentro dessa esfera, protegida da água pela camada hidrofílica. Então agora, as minhas perninhas hidrofóbicas estão escondidas do meio aquoso e as minhas porções hidrofílicas estão em contato com o meio aquoso. Nesse momento, essa molécula está em equilíbrio. A porção hidrofóbica dela está escondida, está em um meio hidrofóbico. Então, formando essa estrutura, eu consigo criar um meio hidrofóbico. E a porção hidrofílica fica em contato com a água. E com isso eu tenho uma estrutura estável. Essas moléculas anfipáticas ficam a parte hidrofóbica fica escondida da água e a parte hidrofílica em contato com a água. Essa estrutura aqui eu chamo de micela. Ela é uma monocamada de moléculas anfipáticas. No entanto, algumas dessas moléculas anfipáticas, elas preferem formar estruturas maiores. Elas não gostam de se agrupar em estruturas pequenas. Isso é que nem trabalho em grupo. Quando a gente diz grupos de 4 pessoas e o aluno vem e pergunta: prof, dá para fazer em 8? Mas é que o coleguinha vai ficar no grupo lá do outro que eles não se dão muito bem, a gente queria colocar ele no nosso grupo. Essas moléculas são iguais, elas não querem ficar em grupos pequenos, elas querem ficar em grupos muito grandes. Então, quando eu tenho essas moléculas anfipáticas que querem ficar em grupos muito grandes, eu formo uma estrutura grande. E que, se vocês notarem aqui,
Como essa estrutura ela é grande, as perninhas vão ficando mais afastadas umas das outras. A região hidrofóbica vai ficando mais afastada uma das outras, e eu começo a criar um espaço no interior dessa estrutura. À medida que eu formo esse espaço, eu tenho uma tendência a desestabilizar essa estrutura e a água que estava aqui fora consegue entrar. E eu começo a ter água do lado de dentro. O motivo para formar essa estrutura acaba indo por água abaixo, literalmente. Porque o motivo de formar uma estrutura é proteger a porção hidrofóbica desse meio aquoso que me cerca. Entrou água. Então, agora a porção hidrofóbica não está mais contente, porque agora ela está em contato com água. Como é que eu faço para voltar a ter equilíbrio aqui, lembrando que essas moléculas gostam de ficar em grande grupo. Esse tipo de molécula anfipática gosta de ficar em grandes grupos. Esse tipo aqui prefere formar pequenos grupos. Como é que eu faço para equilibrar isso daqui de novo? À medida que mais moléculas anfipáticas começam a participar dessa estrutura aqui, eu vou organizar uma segunda camada. Só que essa segunda camada aqui vai estar invertida em relação à primeira. A primeira, as perninhas hidrofóbicas estão viradas para dentro. Essa segunda aqui estaria virada do que é para fora, para interagir com as perninhas hidrofóbicas da camada externa. Então, a camada interna aqui vai interagir com a camada externa pela sua porção hidrofóbica. No momento que eu faço isso, eu estabilizo essa estrutura, pelo menos um pouco mais, e aí eu reduzo a capacidade da água de entrar nessa estrutura. E aí eu vou ter um meio aquoso aqui do lado de dentro, um meio aquoso aqui do lado de fora, e o meio hidrofóbico vai estar entre as camadas. Essa estrutura aqui eu chamo de bicamada lipídica, porque ela é composta por duas camadas de moléculas anfipáticas. Essa estrutura aqui pode dar origem a estruturas muito maiores do que a micela. A micela tende a permanecer pequena justamente por essa limitação de espaço no meio hidrofóbico. Eu posso fazer a micela crescer um pouquinho adicionando alguns lipídios aqui dentro, algumas substâncias hidrofóbicas para preencher esse meio. Mas a diferença de tamanho que essas duas podem atingir é muito grande. Outra característica importante é que essa estrutura aqui tem água no seu interior. Essa estrutura aqui não. E como nós já ouvimos muito na mídia, sempre que nós queremos saber se existe a possibilidade de vida, o que nós procuramos é presença de água. Porque a água é componente essencial para a vida como nós conhecemos. Por que ela é essencial? Porque água é a base para que as reações biológicas possam ocorrer. Se vocês olharem reações metabólicas, sempre tem água envolvida. As reações que regem o funcionamento do nosso organismo sempre tem água envolvida, ou na maior parte dos casos tem água envolvida. Então eu não posso ter um meio vivo sem ter água. Então essa estrutura aqui, ela é a base para o surgimento do organismo vivo. Enquanto que essa estrutura aqui faz parte de organismos multicelulares, mas ela em si não pode dar origem a uma célula viva por faltar água no seu meio intraestrutura, né? Meio de dentro dessa estrutura. Bom, mas por que a molécula anfipática fez toda a diferença para o surgimento da vida? Isso foi o que eu trouxe para vocês no início, né? Que tudo ia bem lentamente até que a molécula anfipática surgiu. Quando eu tenho a molécula anfipática, eu dou origem a estruturas buscando
estabilizar essa molécula anfipática. Se eu dou origem à estrutura, significa que eu estou restringindo o espaço e criando um espaço restrito dentro da célula. Então, antes eu tinha um espaço que era do tamanho do mundo, por causa daquele oceano que cobria o mundo inteiro, e agora eu tenho um espaço que é microscópico. E dentro desse espaço, à medida que o tempo passa, eu vou prendendo diferentes moléculas simples. Posso prender alguns aminoácidos, alguns ácidos nucleicos, alguns carboidratos. E como eles estão restritos nesse espaço, com o tempo eles tendem a interagir formando moléculas mais complexas. E aí 2 aminoácidos se unem para formar um dipeptídeo. Une mais um aminoácido, forma um tripeptídeo. Vou adicionando mais aminoácidos e vou tornando essas moléculas mais complexas. Então, restringir o espaço nessa estrutura gera um meio propício para a interação entre moléculas simples, que vão se tornando progressivamente mais complexas, complexas o suficiente para darem origem a um organismo vivo. Então, eu vou juntando aminoácidos mais simples para formar proteínas, vou juntando carboidratos mais simples para formar carboidratos, polímeros de carboidratos, carboidratos que são progressivamente mais complexos, vou juntando ácidos nucleicos separados, bases nitrogenadas, para formar RNA, para formar DNA, e à medida que o tempo passa, esse processo de interação entre as moléculas simples, dando origem a mais complexas, vai se acelerando. Porque, à medida que moléculas mais complexas surgem, elas mesmas podem catalisar o surgimento de moléculas ainda mais complexas. A gente tem o conceito de enzima, que vai auxiliar e catalisar reações químicas para que elas ocorram cada vez mais rápido, ou ocorram mais rápido. Então, a molécula anfipática ela é de suma importância para o surgimento da vida, porque ela tende a formar estruturas para buscar estabilidade, restringir o espaço e, a partir da restrição do espaço, favorecer a interação entre as moléculas simples, formando moléculas progressivamente mais complexas. E a partir daqui a gente tem um rudimento que vai dar base para o surgimento de uma célula viva. Então, na sequência, a gente vai discutir como é que a gente pode otimizar a entrada e saída dessas moléculas de dentro dessa estrutura, como é que as moléculas atravessam essa bicamada lipídica e vai tornando essa discussão cada vez mais complexa para que a gente possa chegar nos transportes de membrana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem o like. Se inscrevam no canal para receber atualizações, deixem comentários com sugestões, pedindo assuntos que são de interesse de vocês. A ideia agora é nós prosseguirmos com uma série de vídeos na área de transportes de membrana. Vimos como é que se forma essa estrutura lipídica inicial. No próximo vídeo a gente vai discutir como é que as moléculas se relacionam com a membrana em geral. E depois a gente entra nos transportes específicos. Então, até a próxima, bons estudos e nos vemos mais adiante. Um abraço!